E dando sequência à sabatina com os pré-candidatos a deputado federal das eleições deste ano, o JD1 TV recebe o deputado federal Luiz Ovando, que tenta a reeleição pelo Partido Progressistas. Deputado, bem-vindo aos nossos estúdios. E para iniciar, o senhor cumpriu o que prometeu durante o seu mandato? Tainara, é uma satisfação, muito obrigado pela oportunidade do JD1, você como representante e repórter, entrevistadora. Eu quero responder diretamente que cumpri, né? Porque os nossos propósitos foram de forma coerentemente mantidos, que foram a defesa da família, a defesa da vida, e principalmente da liberdade, dando condição às pessoas, balizadas pela lei que rege o nosso país, pudessem escolher o seu caminho de forma bastante construtiva em relação à sociedade. E no caso de um segundo mandato, qual seria o maior compromisso do senhor? Vocês podem observar que, de uma maneira geral, as pessoas sempre quando são indagadas sobre as preocupações sociais, nós temos lá sempre a questão de saúde, de segurança, educação e oportunidade de trabalho. Tirando fora a questão pandemia, o governo Jair Bolsonaro tem feito e correspondido às necessidades da população com aumento significativo de empregos com carteira assinada. Esse mês de maio que passou, tendo terminado a avaliação em junho, com mais de 220 mil empregos. E nós não podemos esquecer isso. Mas principalmente em relação à saúde, que é a minha área, nós continuamos defendendo a questão que diz respeito ao resgate do clínico, da relação médico-paciente. O SUS é fantástico, mas infelizmente ele falha muito quando nós vamos para a relação médico-paciente, a precisão diagnóstica, que nós continuamos a ter problemas. Então, se você perguntar para as pessoas de uma maneira geral, elas sempre vão dizer assim, olha, a saúde está um caos, a saúde está isso, está aquilo, exatamente porque está o médico distante do paciente, o paciente distante do médico, interposto por uma instituição que tem o seu propósito de prover condições de atendimento nas outras áreas, principalmente mais especializadas, mas a base, o atendimento básico em saúde, o atendimento clínico primário tem sido negligenciado. E nós vamos continuar trabalhando porque nós temos um projeto em relação a isso. Ainda falando sobre a saúde, por ser dessa área, o que o senhor poderia oferecer nesses 4 anos? Eu acho que se eu conseguir aprovar o nosso projeto de lei que está lá na Câmara, né, e que está sendo discutido na Comissão de Seguridade Social e Família, e que o pessoal da esquerda tem tirado com frequência, porque a dinâmica é assim, né? Você pode perfeitamente pedir vistas e contribuir, mas eles não querem porque dá trabalho, né? Eles simplesmente pedem para tirar de pauta porque há um acerto de procedimento entre os componentes da comissão e também a direção da mesa, para que a gente possa levar à frente, né? Se nós temos um número de 5 retiradas de pauta, e isso aí já está praticamente no limite, nós estamos agora trabalhando para que a gente tenha o projeto que diz respeito ao credenciamento do clínico pelo SUS para atender no seu consultório. Porque o que acontece? Você, Tainara, cidadã, quando vai ao posto de saúde, você vai ser atendido por alguém que você não conhece, com alguém que você não tem vínculo, que você não viu falar, e o médico, da mesma forma, não tem muito compromisso com a Tainara, porque a Tainara vai buscar a instituição e nós precisamos resgatar o médico. Então eu daria por satisfeito se eu conseguisse, e vou conseguir, fazer condição dessa lei que ela possa dar ao médico que queira atender pelo SUS, seja atendido pelo SUS e passe a ser procurado pela sua competência e qualificação profissional. E em relação ao presidente da República, que nota o senhor daria para o Bolsonaro de 0 a 10? Eu dou para o presidente Bolsonaro 9, porque 10 seria forçar muito,
e eu acho que o presidente ainda peca porque às vezes ele atrita muito as situações. Eu tenho dito isso, já falei para ele, inclusive, não tenho nenhum problema em dizer isso aqui, mas ele tem sido perfeito, extremamente hábil na abordagem, inclusive, de questões e tendências políticas locais. O presidente fez tudo o que precisava fazer em relação a este país. Hoje nós temos um Brasil dos brasileiros. Até então, o Brasil era de grupos de interesses, era de empreiteiras, era de grupos dentro da Petrobras, era grupos de empresários que mandavam e davam o direcionamento das políticas do país. Então hoje nós temos a política comandando o capital. Anteriormente era o capital comandando a política. E esse é mérito do presidente Jair Bolsonaro, por isso eu dou 9 para ele. E se ele diminuir um pouquinho as brigas que ele tem, mas isso é ímpeto dele, são características dele, ele tem 10 comigo. Então podemos dizer que ele tem o seu apoio incondicional? Incondicional, principalmente enquanto o presidente estiver defendendo a família, a liberdade, condições de desenvolver o potencial da população brasileira. E na sucessão estadual, qual seria a sua posição? Tainara, em política, nós temos que agir com a razão, né? O coração, a gente se envolve muito quando a gente é jovem e a gente não pensa e os pais dizem, não é por aí, esse rapaz não é bom para você, essa moça não é boa para você, meu filho e tal. Mas faz parte, são processos de aprendizado. Na política, depois de alguns anos, vocês podem observar, eu não sou jovenzinho, a gente aprende a ser razoável e usar a razão. Então nós precisamos dar continuidade a um Mato Grosso do Sul que cresce e que investe de forma inconteste. Nós temos hoje um estado que é o primeiro no investimento no que diz respeito à devolução à população, serviços à população. Então, esse é o meu objetivo, dar continuidade ao que está sendo feito nesse governo. E outra, é um estado que não está endividado. Ele saiu de uma condição de dívida de letra C para letra A. Foi oferecido ao governador Reinaldo Azambuja que ele quisesse 1.400 bilhões, mais ou menos isso, para emprestar. Ele falou, não, eu não quero. Então isso mostra que o Estado está adimplente, o Estado tem condição e nós precisamos dar continuidade a isso. Deputado, o senhor foi contra o horário de Mato Grosso do Sul ser igualado ao horário de Brasília. O senhor seria contra de novo? Mas sem nenhuma dúvida, né? Sem nenhuma dúvida, isso é uma questão de geografia. E geografia não é simplesmente o relevo, né? Nós precisamos ter muito claro, Tainá, que nós precisamos dormir. Dormir é a função biológica mais importante que existe. E nós só dormimos bem no escuro, né? O sistema que faz com que você adormeça, né? As áreas cerebrais responsáveis, elas funcionam bem na escuridão. Então você, por a Terra ser redonda, quando você está numa distância mais a oeste, cada 1.000 quilômetros a oeste, você perde 1 hora, ou seja, aumenta, não em termos de antecipação. Por exemplo, nós estamos em relação a Brasília, em relação a São Paulo, 1.000 quilômetros a oeste. Isso significa que o Sol aqui ele demora pelo menos 1 hora a mais para nascer em relação a regiões 1.000 quilômetros a leste. Portanto, nós precisamos de escuridão para dormir, para refazer todas as outras funções, inclusive o crescimento das crianças. As crianças precisam dormir bem. E isso não é levado em conta. Tem alguns aí, paladinos, né, que não conhecem exatamente a função biológica do sono e que querem alinhar. Você vê nessa época agora que nós estamos no inverno, 6 horas está escuro. Já pensou se 6 horas fosse 7 se nós aliássemos com São Paulo ou com Brasília? Nós estaríamos numa condição de desvantagem de sono, comprometendo as crianças, a atenção, a inteligência e todas as situações. Então é importante que as pessoas entendam isso. Eu continuo defendendo o horário normal. Tabatinga é uma região lá do Amazonas que fica 1 hora atrás do nosso. Então se agora são 10 horas, por exemplo, lá são 9. Então nós temos que ter isso muito claro. E mais ainda, a oeste e assim sucessivamente. A Rússia tem 11 fusos horários. Está amanhecendo num lugar e escurecendo no outro. Então nós temos que nos adaptar às circunstâncias terrenas do globo terrestre.
Deputado, e por que o eleitor deve votar no senhor e não em seus concorrentes para mais um mandato em Brasília? Essa é uma boa pergunta, porque, primeiro, né, nós temos sido coerentes na defesa daquilo que interessa à população. E nós não podemos desprezar as pessoas que pensam diferente. Eu quero deixar isso muito claro. Então eu digo àquelas pessoas que votaram em mim, né, e que sufragaram o voto confiando que eu fosse representá-los adequadamente, dizer para eles que, por isso, né, nós os representamos adequadamente de forma coerente, né, ali na Câmara Federal. E por isso eu quero continuar sendo o seu representante na Câmara Federal e sendo o seu representante nós vamos honrar o seu voto de forma coerente naquilo que você acredita e naquilo que nós temos defendido, que são as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, as mães, através de projetos que nós temos inclusive lá, e também agora nessa questão do resgate do clínico, porque nós precisamos de clínico para resolver o problema médico que infelizmente não tem sido resolvido e nós vamos passar esse projeto, aprovar em lei e fazer com que cada médico possa, se ele quiser, ser credenciado e atender pelo SUS no seu consultório, resgatando a sua identidade e também resgatando a relação médico-paciente. Então, por isso, eu quero deixar bem claro aqui para você que reconsidere na hora que você estiver pensando em quem escolher para ser o representante da Câmara Federal. Deputado, nós queremos agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. O senhor pode encerrar com as suas considerações finais. Tainara, eu agradeço a gentileza da sua entrevista, agradeço à instituição JD1 Notícias, né? E nessa minha despedida, eu quero dizer que, para mim, a política foi uma experiência muito agradável. Primeiro porque nós podemos contactar pessoas, sentir as suas aspirações, as dificuldades e as barreiras que enfrentam no dia a dia. Eu digo sempre que o político é aquele que trabalha para florir o jardim, gerar sonhos e estimular a criatividade na sociedade. É muito importante que nós estejamos à altura em termos de solução, em termos de amainar dificuldades, conciliar interesses. O político é aquele que, de uma maneira geral, é a pessoa que consegue otimizar recursos. E nós temos trabalhado nesse sentido. E baseado nisso, nós queremos nos colocar à disposição para que verdadeiramente a gente continue trabalhando para o bem-estar da comunidade sul-mato-grossense e brasileira. Para mim, como eu disse no início, foi uma grande satisfação poder ser representante, um dos representantes de Mato Grosso do Sul. E nós, colocando a nossa experiência como médico, a nossa experiência como cidadão, como esposo, como pai, como avô, nós podemos contribuir de forma bastante marcante para esta nação e para este Estado. Por isso, eu me coloco à disposição e agradeço muito a oportunidade que vocês nos concedem para que verdadeiramente a gente possa continuar avançando no progresso e no desenvolvimento da potencialidade do nosso povo. Muito obrigado. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.